Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo, um assunto que eu acho que você vai gostar, um assunto que é importante para quem prescreve treinamento, é um assunto interessante para quem gosta de treinar, para saber, e aí, é melhor treinar uma vez por semana? É melhor treinar 3? É melhor treinar 5? Pensando em cada grupo muscular, aí vamos logo dizer uma coisa que é importante, quando se fala em treinar vezes na academia, nós temos que pensar em cada grupo muscular. Eu posso ir na academia 5 vezes por semana e treinar somente o mesmo grupo muscular. Eu posso ir uma vez na academia e treinar vários grupos musculares. Então a ideia é sempre saber, cada grupo muscular vai ser treinado quantas vezes por semana. Trouxe para vocês aqui um artiguinho muito bom, uma meta-análise, tá aí, uma meta-análise muito legal do nosso amigo Brett Schoenfeld, junto com todos os seus colegas, publicado em 2018, né? Já provavelmente logo nós vamos ter mais alguma por aí. Pessoal da Austrália, o Schoenfeld que é dos Estados Unidos, tem participantes da Croácia. Então vamos lá. A introdução traz a importância da força no dia a dia, na atividade esportiva e diversos outros aspectos. E a gente sabe que existe uma especificidade no tipo de estímulo que eu dou para a resposta que eu recebo. Treinamento de força tem várias variáveis, né? Carga, ordem dos exercícios, séries e tudo mais, sendo que a frequência semanal ela foi até então pouco explorada e hoje em dia tem se sugerido uma preocupação maior com ela. O American College, né, que dá muitas orientações para nós, ele traz no seu guidelines as suas diretrizes, dizendo que sujeitos novos que estão começando a academia ou intermediários devem treinar cada grupo muscular de 2 a 3 vezes ou todo o corpo num dia, ou pelo menos dividido em 2, né? Parte de cima e parte de baixo. Já para sujeitos avançados, né? A sugestão seria ter uma divisão de grupos, né? Sendo treinando cada grupo de 1 a 3 grupos treinados por sessão, né? Sendo que, né, trazendo uma frequência semanal maior, sendo que essas evidências são muito limitadas e aqui até então sugeridas de forma não de estudo, mas de uma sugestão. Então a ideia aqui é comparar metodologia Próspero e o Prisma para a construção da meta-análise, critérios de inclusão, artigos em inglês com treinamento tradicional, né? Somente treinamento de força com equipamentos de musculação, diferentes testes de força e com sujeitos saudáveis entraram nessa análise. Utilizado critérios de avaliação de qualidade, né? Com score de 20 a 29 quando de boa qualidade, e usado o efeito de magnitude para determinar as avaliações. Pegaram estudos que compararam 1, 2, 3 ou 4 ou mais vezes por semana, quando tinha estes dados, certo? Vamos lá, resultados, olha só. Encontraram nessa época aqui, né, 2018, 22 estudos entraram nessa análise, onde a maioria tinha 29 participantes, estudos que, somente 3 estudos com sujeitos previamente treinados, outros novatos, isso é muito importante, né? Na mediana, 12 semanas de treinamento, alguns estudos com 6, outros com 24, 2 a 3 vezes por semana foram as frequências mais testadas, né? 1 a 18 séries de treinamento e teste 1RM foram os mais utilizados, né? Em termos de qualidade dos estudos, né, variou de 13 a 22 pontos, 4 estudos com boa qualidade e os demais com qualidade moderada. Outro detalhe importante, tá, gente? Porque, veja bem, né, a gente tem que cuidar muito bem o que a gente está analisando. Olha só, comparação de 1 e 2 estudos, de 1 contra 2 vezes por semana, 2 contra 3, a grande maioria aqui, ó, 2 e 3, 1 e 2, 1, 2 e 3, 3 e 4, 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós tivemos estudos bem variados quanto à quantidade de frequência semanal. Aqui a tabela da qualidade e vamos aos resultados principais. Deixa eu aumentar um pouquinho minha tela aqui para vocês, puxar para o lado e vamos lá. Quando analisado todos os estudos em conjunto, houve diferença significativa, P menor que 0,05, mostrando que treinar uma vez por semana gera um efeito de magnitude de 0,74, 2 de 0,82, 3 de 0,93 e de 4 ou mais 1,08. Ou seja, à medida que eu treino mais vezes por semana meus grupos musculares, mais força eu ganho. Show? Então, quanto mais eu treinar é melhor? É isso? Não é bem assim. Presta atenção.
Todos os estudos aqui, entre estudos que foram com volume equalizado e que não foram. Lembra a história do volume equalizado, né? Você treinar mais vezes por semana e usar uma mesma carga, aí a coisa aí ela é equalizada, sacou? E nós só tivemos 7 estudos que tiveram volume equalizado. Quando você pega esses estudos, então assim, o cara que treina uma vez faz 4 séries, o cara que treina 2 vezes, treina uma vez com 2, outra vez com 2 também, sacou? Então a ideia isso é volume equalizado. Quando a gente pega os 7 estudos com volume equalizado, o que a gente encontra? Um efeito de magnitude semelhante, sem diferença significativa entre os estudos, tá? Então, quando você vai treinar mais vezes, isso permite treinar com mais volume, ótimo, você vai ganhar mais força. Agora, se você for equalizar volume, independente das vezes que você for, você vai ganhar a mesma quantidade de força, ok? Muito bem. Multiarticulares apresentou diferença significativa. Multiarticulares parecem ser mais beneficiados treinando mais vezes por semana, comparados aos monoarticulares, que não mostraram essa diferença. Membros superiores, treinar mais vezes por semana membros superiores apresenta ganhos significativos, enquanto que treinar mais vezes por semana em membros inferiores não mostrou diferença significativa. Treinar até a falha ou não falha, não houve diferença, não independente da quantidade de vezes por semana. Sujeitos de meia idade mais velhas, não houve diferença significativa, treinar 1, 2 ou 3 vezes, enquanto que sujeitos jovens houve diferença significativa, ou seja, treinar mais vezes em jovens parece ser mais vantajoso em termos de ganhos de força. E ainda por fim, homens e mulheres se beneficiam em treinar mais vezes por semana, enquanto que homens não possuem este benefício, certo? A discussão muito bacana, né? Ele traz então, primeiramente, treinar mais vezes por semana gera mais força, mas somente quando os volumes não são equalizados. Se você treinar com volumes iguais, não interessa. Então, se você for uma vez por semana e treinar um monte de volume, basta para você ficar mais forte, certo? Não há diferença. Algumas explicações quanto a isso, né? Ele bota aqui que o treinar com mais volume já tem... Essas respostas são parecidas com o que a gente vê nos ganhos de hipertrofia, né? Quando você treina mais vezes por semana, você consegue colocar um pouco mais de volume, seu treino acaba sendo mais vantajoso e aí, possivelmente, por isso, os ganhos de força. Ainda, né? Falando sobre multiarticulares e monoarticulares, muito bacana, ele fala que por que maiores ganhos no multiarticular? Provavelmente porque você pode treinar mais vezes, você aprende a fazer o exercício melhor. Existe um efeito de aprendizado, né, a longo prazo. Isso é interessante quanto aos ganhos de força. Membro superior e membro inferior, né, também traz os resultados lá. Não existe uma explicação muito plausível por que os membros superiores, mas possivelmente por algumas variações individuais, é o que os autores trazem como justificativo. Ainda, falando um pouco sobre, deixa eu ver aqui, a frequência semanal, o tipo de pessoas, né, mais jovens ou mais velhos, né, mostrando que os mais jovens possivelmente têm uma recuperação mais rápida e, consequentemente, treinar mais vezes possa ser vantajoso, comparados de meia idade e mais velhos, e homens e mulheres, o dado foi um pouco contrário, né? A literatura mostra que homens acabam tendo uma recuperação mais rápida, mas aqui aconteceu o resultado inverso, né? Mulheres treinando mais vezes teriam necessariamente um prejuízo, mas tiveram um benefício em treinar mais vezes. Aqui justifica provavelmente que nós tivemos 7 estudos com homens e apenas 2 com mulheres, né? Quando a gente analisa os estudos aí. Então, possivelmente por aí. O que mais? Então, acho como conclusão aqui, vamos lá, limitações, né? Poucos estudos com sujeitos treinados e também poucos estudos com volume equalizado, né? E como conclusão, então, que o treinamento de força, uma vez para ganhar mais força, é interessante treinar mais vezes, mas principalmente porque você consegue aumentar o volume, na medida que você não equaliza volume. Agora, se você equalizar volume, tanto faz quantas vezes por semana você vai treinar. Além disso, multiarticulares, membros superiores, jovens e mulheres parecem que têm um benefício maior quando treinado com mais vezes por semana. Certo, gente? Então, um estudo bacana. Em termos práticos, isso é muito interessante, gente, porque o que acontece, né?
Vamos pensar, a galera que tem pouco tempo, a galera que não consegue vir tantas vezes, se você não consegue vir tantas vezes, mas consegue ficar um pouco mais de tempo, você aumenta o volume naquela uma sessão, naquelas 2 sessões, e quem sabe você consiga treinar todos os grupos musculares, né? Então, dividir o treino é uma opção para quem gosta e facilita vir mais vezes na academia, enquanto que o não dividir, possivelmente você possa usar para pessoas que têm menos disponibilidade. Mas, de forma geral, a frequência semanal não é a variável determinante para ganhos de força. Certo, gente? Valeu? Aí, ó, te inscreve no canal, vem junto comigo e tamo junto. Valeu, um abraço, até mais.